Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estamos para adorar ao Rei, aquele que venceu, aquele que nos deu a própria vida de Deus. Amém, queridos? Podem sentar. Obrigado, amados. Aleluia. Amém. Não vou perguntar se você está bem. Se você está aqui e já nasceu de novo, você está bem. Vou dizer de novo, se você está aqui e já nasceu de novo, você está bem. Amém, queridos? Porque quem nasceu de novo sempre estará bem. Mas a circunstância, os problemas, é por fora. Dentro você tem que estar bem. Amém, amados? Aleluia. Queridos, aqui na igreja nós já falamos sobre prosperidade, nós já falamos sobre fé, falamos sobre riquezas, falamos tantos e vários assuntos que são importantes e necessários para uma vida cristã, de forma a viver o melhor que Deus já nos deu. Porque o melhor de Deus já veio. Foi Jesus. Jesus é o melhor de Deus e ele já veio. Agora o seu melhor ainda está por vir. O seu melhor, mas o melhor de Deus já veio. Amém? Então, por isso nós falamos, porque a grande verdade é que Deus quer que você viva de forma plena tudo aquilo que Ele já te deu. Tudo aquilo que Ele já te deu. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que somos ricos. A Bíblia diz que somos ungidos. A Bíblia diz que somos escolhidos de Deus. Tudo isso, amados, são coisas que Deus nos deu e Deus quer que a gente viva intensamente todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Entretanto, o cristianismo não é exatamente uma religião. O cristianismo é um relacionamento com Deus e com as pessoas. Muitas pessoas procuram reduzir isso, reduzir o cristianismo a ficar igual a qualquer religião. Então coloca lá, tem o judaísmo, tem o islamismo, tem o budismo, tem outras religiões, mas na verdade cristianismo é relacionamento, não é religião. A partir do momento em que a pessoa, digamos assim, reduz o cristianismo a uma religião, sai do propósito de Deus, do padrão de Deus, porque Deus não tem compromisso com religião. 2 anéis. Melhorou. Deus não tem compromisso com religião alguma. O compromisso de Deus é com você. O relacionamento de Deus é com você. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o que ficou quebrado ali foi o relacionamento com Deus. Não havia religião no Jardim do Éden, havia relacionamento. E quando Jesus veio, Ele veio para nos restaurar. Ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Estão entendendo até aqui, gente? O objetivo do cristianismo é justamente isso. E qualquer coisa que se interponha entre você e Deus, Deus detesta, odeia. E o que é que pode se interpor, pastor? O que é que pode separar uma pessoa de Deus? Chama-se pecado. Se chama pecado. Desde o início, Deus, Ele sempre combateu, Ele sempre foi sério com relação a essa questão de pecado. Deus não quer que a pessoa peque. Por quê? Porque o pecado afasta a pessoa de Deus e o pecado leva a pessoa para o inferno. A única coisa que pode separar você de Deus é o pecado. Então por isso que Deus é tão taxativo nessa questão de, olha, não peca, porque a alma que pecar essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Jesus nos libertou do pecado. Aquele que está em Cristo não vive pecando. O fruto do Espírito leva você a vivenciar uma vida sem pecado. E Deus simplesmente, antes nós éramos pecadores, hoje nós somos feitos o quê? Justiça de Deus. Ou seja, Deus sempre bateu nessa tecla contra pecado. E eu noto que muitas vezes, em muitos lugares, mas em
muitos lugares mesmo. As pessoas buscam, digamos assim, minimizar a coisa, ceder alguma coisa, sabe como é que é, né? Não, vamos diluir essa história. Mas a grande verdade, meu irmão, é que se você tiver num copo com água mineral, 99% de água pura, mas 1% de esgoto, ninguém quer tomar. Mas pastor, é 99%, pois é, mas 1% de esgoto é o suficiente para mostrar que ela não está pura. A Bíblia diz que Jesus veio para uma igreja gloriosa, pura e sem mácula. A Bíblia fala que nós temos que ser irrepreensíveis até a volta de Jesus. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, finalmente, pastor, você vai falar sobre o quê? O tema da minha ministração é: seja santo. Seja santo. Esse é o tema da ministração. Porque, irmãos, eu tenho falado sobre prosperidade, todos vocês sabem disso. Eu tenho falado sobre riquezas, vocês também sabem disso. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: santidade é mais importante do que prosperidade. Vou dizer de novo: santidade é mais importante do que prosperidade. Santidade é mais importante do que riquezas. A riqueza não impede de você ir para o céu, mas sem santidade você também não vai para o céu. Eu noto, irmãos, que ultimamente muito se é pregado, bastante se é ministrado sobre as mais diversas áreas, mas quando se trata de santidade, santificação e essa área, parece que está, digamos assim, como é que eu direi, assim meio que esquecida, assim do lado, qualquer dia desse a gente prega. Mas Deus quer, Deus sabia que você vinha hoje para cá, e Ele me deu esse tema para ministrar, porque o tema é dado por Deus de acordo com aqueles que precisam ouvir. E se em algum momento da ministração você pensar: mas se fulano tivesse aqui era bom demais. Não, você não veio? Então a palavra é para você. Amém, queridos? Então abre, por favor, vamos começar. Hebreus 12, versículo 14, GSN, na nova versão transformadora, GSN, NVT. Hebreus 12, versículo 14, bem conhecido, muita gente conhece, diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos. Em algumas versões você pode mudar um pouco e dizer: olha, no que depender de vós, tende paz com todos, no que depender de você. Por quê? Porque nem sempre você vai estar em paz com todos. Por exemplo, se você for, escuta bem, preste atenção nisso agora, amém, alô, preste atenção nisso. Se você for viver uma vida de santidade, se prepara para ter pessoas que não gostam de você. E nem sempre você terá paz com essas pessoas. Concordam comigo, gente? Se esforcem para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual, sem o quê? Sem a vida santa, ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santidade é a condição sine qua non para que você possa ir ao céu. Sem santidade, tu não vai para o céu. Você pode estar na igreja, você pode ter dito: Jesus é o meu Senhor. Você pode pregar, você pode ministrar, você pode falar mais ainda do que o apóstolo Paulo. Você pode cantar, você pode ministrar, você pode evangelizar, você pode visitar, você pode fazer tanto. Mas se não viver uma vida santa, segundo o que o versículo está dizendo aqui, ninguém verá o Senhor. Irmãos, é uma coisa tremenda quando eu vejo que Jesus começa a pregar o evangelho, pegando o gancho de João Batista, quando dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependimento é justamente isso, irmãos, para uma vida santa, para viver uma vida santa. Santidade, o que significa santo?
a explicação, o significado mais rápido, né, que podemos dizer assim, santo significa separado, tá bom? Mas quando se trata de santo, significa separado para o Senhor. Quando você nasce de novo, você disse o quê? Jesus é o meu... Não, tem mais gente aqui. Eu sei que tem mais gente. Vamos lá. Quando você nasceu de novo, o que foi que você disse? Jesus é o meu Senhor. Senhor, no grego, Kyrios, aquele que manda e é obedecido. É interessante notar que a Bíblia não manda você declarar Jesus como Salvador. Sim, Ele é Salvador, claro. Mas diz para você dizer, Jesus é o meu Senhor. A pergunta que eu faço é, Ele está sendo o Senhor em todas as áreas da sua vida? Você está obedecendo o que Ele diz em todas as áreas da sua vida? Em todo o tempo? Porque a santificação inclui uma vida de obediência. Vamos lá, Evangelho de João. Outro versículo que é também bastante conhecido, na mesma versão, por favor, GCN, nova versão transformadora. (14, 21). Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Para aí, preste atenção. Aqueles que aceitam, primeira coisa, não rejeita, aceita. É isso aí, é desse jeito, Deus está dizendo, é isso aí, pronto, beleza. Aqueles que aceitam, mas tem o segundo ponto, e lhes obedece. Lhes obedece. Esses são os que me amam. Como é que a gente prova que ama a Deus? Aceitando e obedecendo o que Ele fala. Por exemplo, a palavra de Deus diz que você deve andar em amor. Mas você tem aquelas pessoas que tu não gosta? Nem elas gostam de você. Tem que amar. Não, mas eu amo sim. Já orou pela pessoa? Não, pastor, agora aí já é demais, né? Eu amo, mas daí a orar por ela? Não, irmão, se tu ama, você vai orar por ela. E tem mais, orar com a mesma fé, por favor, preste atenção, não quebra essa unção por conversa. Escuta bem, com a mesma fé que você ora por exemplo, um filho seu. Ou um ente querido. Orar do mesmo jeito por aquela pessoa que tu não gosta. E que ela não gosta de você. A Bíblia não manda amar? Mas pastor, mas eu não me sinto assim à vontade. Eu não me sinto à vontade. Pois é, porque amor não é sentimento. Eu gostei do que um abençoado disse, uma pessoa disse, não sei nem se ele nasceu de novo, por isso que eu não sei, os abençoados são só os que nasceram de novo, né? Eu não sei se ele nasceu de novo, mas ele disse uma verdade. Ele diz, amor não é sentimento, amor é mandamento. Amor é comportamento, decisão, atitude, ação. Mas a Bíblia manda a gente amar. Tu está amando? Pode deixar o versículo aí por enquanto, assim, deixa aí que eu vou terminar. Quando nós estamos falando sobre o que a Bíblia diz, então a gente tem que obedecer o que a Bíblia diz. Estou na igreja. Tem um pastor. Ah, mas eu não gosto do pastor. Tem raiva daquele pastor. Ele falou assim comigo. Ele foi corrigir a Bia de um jeito, mas quando ele foi me corrigir, foi grosso, duro. Não quero mais saber daquela igreja. Ah, agora o pastor tem preferências. A Bíblia manda tu se sujeitar às autoridades. E não diz que é quando você concorda. Aliás, a concordância é obediência. A discordância e você obedece é submissão. Manda você submeter às autoridades. Está incluso santidade.
Agora eu sei que ficaria silêncio, eu sabia que ia ficar, já estava esperando isso. Todo mundo ia ficar silêncio. Mas a grande verdade é essa, estou dando só um exemplo. Eu vou te falar uma coisa, olha, eu sei que precisa meditar na palavra, mas eu não tenho tempo de meditar na palavra. Se fosse só para ouvir, vai lá que seja, mas meditar, tem que tirar tempo para meditar, mas a Bíblia diz que você tem que meditar sempre. Aliás, a tua prosperidade está diretamente relacionada ao tanto que você medita dentro da palavra de Deus. A Bíblia não diz? Estão entendendo onde é que eu quero chegar, gente? O amor a Deus deve trazer como fruto a nossa obediência a Ele. Vou dizer de novo, o amor a Deus deve trazer como fruto a nossa obediência a Ele. Não, tem gente que eu fico junto, tem gente que não, né? Se for aquele meu grupo ali, beleza. Aí faz a famosa e chamada panelinha. Mas a Bíblia manda, a gente viu, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Santificação. Santificação. Aí diz, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Observe que o versículo não está dizendo que Jesus não ama os outros, ou que Jesus não se revele aos outros, mas está dizendo que esse pessoal aqui é privilegiado. Por quê? Porque ele simplesmente passa a buscar comunhão com aquelas pessoas. Revelações chegam para quem ama a Deus, para quem obedece a Deus. Estão entendendo isso, pessoal? E quando fomos falando sobre amar a Deus, associado a essa questão da santificação, deixa eu dizer uma coisa. Tem um ditado popular que não está na Bíblia, mas que muita gente inventa, que não vem pelo amor, vem pela dor. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Que não vem pelo amor, pastor, vem pela dor. A grande verdade, meu irmão, é que eu não conheço uma única pessoa que foi a Deus por amor. A maioria das pessoas recebe Jesus para não ir para o inferno, para não ser condenado, ou porque está passando por isso e precisa de uma ajuda, mas não é por amor. Até porque o amor de Deus só é derramado depois que ele recebe Jesus, não antes. Então, normalmente as pessoas vão a Deus com um interesse diferente de que não é amor. Estão entendendo isso? Quando eu era garoto, as ministrações, pregações e mensagens que se pregava lá na minha outra igreja, era, tu vai para o inferno se não nascer de novo, isso? Tem que nascer de novo, se não vai para o inferno, pretinho. Era. E a gente ficava com medo. E quer ver ficar com medo é quando eles falavam da volta de Jesus, dos que ia ficar. Nunca falavam dos que ia para o céu, dos que ia ficar. Meu Deus do céu. Tinha gente que tinha pesadelo depois de uma mensagem daquela. Os elementos ardentes caindo, muita gente morrendo e tal, e lá vai o povo dele, dá glória a Deus, irmãos. O pessoal, glória a Deus. Era dessa forma. Muitas pessoas, escuta bem, não, eu amei tanto Jesus, eu amei tanto, que no instante eu fui para ele. Não, irmãos, a maioria das pessoas simplesmente vão por interesse mesmo. Está com problema, está com dificuldade, está com uma situação adversa, e vai. Agora, no relacionamento com Deus, vai desenvolvendo um amor cada vez maior, de intimidade, de ligação, de conexão com Ele. Então, é esse amor que você tem a Deus, que deve dar o fruto da obediência. Eu não queria ser pastor, eu tinha uma posição negativa sobre ser pastor. Está ali a minha esposa, que pode dizer a vocês, eu não queria de jeito nenhum. Mas eu sou um pastor hoje, não é por outra coisa, a não ser por quê? Porque eu amo a Jesus. Então hoje eu tenho prazer em obedecer a Ele, justamente porque eu o amo. Estão entendendo até aqui? Até aqui nesse momento? Mas irmãos, existe outra coisa que também nós devemos ter além do amor a Deus. E o que é, pastor? Temor. Temor. Eu não estou falando de ter medo, estou dizendo temor. O temor a Deus faz com que você obedeça também. Amém? Mas eu vi um exemplo de um abençoado
Gostei desse exemplo e decidi trazer esse exemplo que ele trouxe. Ele disse que quando uma pessoa salta de paraquedas, o paraquedas, na verdade, ele são dois paraquedas, sempre são dois paraquedas. O principal e o de reserva. O principal ele é bem grande, enorme. E quando puxa, que abre, ele simplesmente, de acordo com a velocidade, de acordo com os controles que você vai fazendo e tal, ele diminui bastante a velocidade e você pode aproveitar a viagem. Descendo e aproveitando o panorama. Existe, dependendo do tipo, da altura, pode chegar lá, depois que salta, que abre ele pode passar 1 a 2 horas no ar. Tranquilamente. Olha, beleza. O vento, ele é usado. É o vento que é usado para direcionando o paraquedas. Está bem grande. Mas tem o paraquedas de reserva, que nenhum paraquedista gosta dele. Nenhum paraquedista gosta de usar o reserva. Nenhum paraquedista quer usar o reserva. Entretanto, é justamente o que salva a vida. Quando o grandão não abre, o principal. O paraquedas reserva, o tamanho dele é, digamos assim, 30% do tamanho grande, do maior. Ele tem 30% do maior, tá certo? O tamanho dele. Ele é menor e não se aproveita a viagem porque o cabo desce mais rápido, de todo jeito, desce mais rápido. Não tem um controle maior. O objetivo do paraquedas reserva é preservar a tua vida. E se a pessoa não tiver um treinamento necessário, não souber fazer, ele pode quebrar as pernas da pessoa quando chega, quebrar braço. Já teve gente que quebrou as 2 pernas e o braço. Pessoas que quebrar a costela é normal. O anormal é não quebrar nada. Esse é o anormal. O normal, quando chega, pá, quebra. Mas pelo menos o cara sai com vida, né? Estão entendendo isso? Quando você obedece a Deus por amor, é como se estivesse no paraquedas principal. Você aproveita a viagem. Você aproveita a viagem. É tranquilo. Mas quando você vai pelo temor, aí é o paraquedas reserva. Tu chega no céu, mas tu não vai gostar da viagem. Estão entendendo isso, gente? Quando você faz alguma coisa para Deus por medo dele, por causa do que, rapaz, eu estou entregando meu dízimo, mas porque, sabe como é, né? Se não entregar o dízimo, misericórdia, fecha as torneiras e o negócio é sério. Não sei quem, não sei quando, não sei aonde, não entregou o dízimo e ficou desempregado na semana seguinte, né? E tal, não, então vamos entregar o dízimo. Tudo bem, é por temor, mas Deus quer que você faça isso por amor. Até porque Deus não tem interesse no seu dinheiro. Deus quer apenas o primeiro lugar no seu dinheiro. E dessa forma, quando você entrega o seu dízimo, você está mostrando para Ele: você é o número 1 na minha vida financeira. Estão entendendo isso, gente? É isso que você está fazendo. Então, quando estamos falando de santidade, estamos falando, amados, de uma atitude que você toma por amar a Deus. E não apenas porque você tem medo. Amém. Eu procuro evitar expressões aqui na igreja de: mano, se tu não fizer isso, cara, o inferno está perto. Eu procuro evitar, porque eu quero que desenvolver no meu povo o amor a Deus por amor. Entretanto, é preciso do paraquedas reserva. Você tem que ter uma dose de temor a Deus. Estão entendendo isso? Por quê? Porque é justamente o temor a Deus que vai te ajudar a você crucificar a sua carne. É justamente, vou dizer de novo, é justamente o temor a Deus que vai te ajudar a crucificar a sua carne. Quando a sua carne dizer: não vai para a igreja não, fica em casa. Lá na igreja só tem hipócrita, só tem gente ruim, só tem gente assim, só tem gente assado, cozinhado e tal, e essas coisas todas. Mas o seu espírito diz: vai, porque na igreja é o lugar de você congregar. Igreja é sua família. É o seu espírito. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém. Agora, vamos lá, vamos em frente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
Veja só o que Paulo fala aqui. Bota na revista atualizada, por gentileza, abençoada. Revista atualizada. 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa... Tem mais gente aqui? Está aí? Isso. 4:3 na revista atualizada, por favor. Revista atualizada. Amém? Aí, essa aí. Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus. A vossa o que, gente? Se essa é a vontade de Deus, então quando eu incorro contra essa vontade, eu estou fazendo o que, gente? Pecando. Deus quer que você seja santo. Você pode dizer isso a 3 pessoas ao seu redor? Vai, 3 pessoas. Deus quer que você seja santo. Isso. Ô pastor, existe uma unção maior quando eu falo para o meu irmão? Não, meu irmão, é questão de didática. Você está aprendendo, hoje é uma noite de ensino. Então quando você fala para o outro, você aprende, grava melhor na sua mente. Além de outra pessoa falar para você e você falar para o outro, grava melhor na sua mente, amém? Por isso que a gente fala um para os outros. Eclesiastes capítulo 10. Aleluia. Eclesiastes capítulo 10. Agora sim, na nova versão transformadora, GSN. Eclesiastes 10, 1. Capítulo 10, versículo 1. Como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Aqui, o contexto desse versículo, foi Salomão que escreveu isso aqui. Ele fala do momento em que as pessoas estavam com especiarias e o azeite e o óleo para fazer perfumes naquela época. E quando estavam fazendo os perfumes, era normal ser aquele cheiro bem maravilhoso, gostoso. O detalhe é porque precisava cobrir, porque se uma mosca morta caísse ali, era na Palestina, lugar desértico, então não era normal ter moscas à vontade. Uma mosca morta caísse num daqueles frascos, estragava todo o trabalho que não era fácil para fazer. Então, é nesse ponto que ele diz, olha, uma mosca morta produz mau cheiro até num frasco de perfume. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós fomos chamados para ser santos. E se você não prestar atenção na sua conduta, comportamento e atitude, pode estragar a sua vida, se você não viver em santidade. Está todo mundo entendendo aqui, gente? Pode estragar a sua vida. A questão aqui, desse Eclesiastes 10:1, não é tanto o efeito da mosca morta cair lá. A questão é, por que foi cair lá? Por que caiu lá? Não era para ter caído. Por que caiu? Porque alguém não vigiou. Exatamente igual a Adão. Por que foi que a serpente entrou no jardim? Né? O diabo, através da serpente, entrou no jardim. Porque Adão não vigiou, não guardou. Lembra que Deus disse para ele que ele deveria guardar e trabalhar. Ele entendeu a parte de trabalhar, esqueceu a parte de guardar. Quando você não guarda os seus pensamentos, Satanás encontra um jeito de se infiltrar neles. Vou dizer de novo, quando você não guarda os seus pensamentos, o que chega na sua mente, quando você não seleciona o tipo de pensamento que chega na sua mente, na sua cabeça, Satanás encontra um jeito de infiltrar algo. Aí fica igual a mosca morta, num vaso maravilhoso, mas infelizmente se perde tudo. Santificação tem a ver com conduta. Santificação tem a ver com comportamento. Santificação tem a ver com o que a gente fala. E santificação tem a ver com o que a gente pensa. Eu já falei aqui outras vezes, vou só repetir. Você não é responsável pelos pensamentos que chegam até você, meu irmão. Mas você é responsável pelos pensamentos que ficam.
Ou seja, chega. Afinal de contas, nós estamos sendo aperfeiçoados. Ainda ninguém aqui já é perfeito. É ou não é verdade? Ninguém aqui é perfeito. Estamos sendo aperfeiçoados. Mas é sua responsabilidade rejeitar qualquer pensamento que não esteja de acordo com o contexto do que diz a palavra de Deus, para não exalar mau cheiro dessa sua vida de santidade que Deus te deu. Estão entendendo, gente? Até aqui? Amém? Efésios capítulo 4. Aleluia. Efésios 4. Vamos começar do versículo 3. Nova versão transformadora também, Gessiane. Efésios capítulo 1, Efésios 1, 3, não é 4 não, é 1, 3. Estou com a cabeça no 4, mas é 1, 3. Diz assim: todo louvor seja a Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não diz que vai te abençoar. Na nova aliança, no Novo Testamento, você não vê expressões que Deus vai abençoar. A grande verdade é que o crente já foi abençoado. Todo mundo que já nasceu, quem aqui nasceu de novo faz assim, ó. Isso, todo mundo que nasceu de novo já foi abençoado. Amém. Então você precisa se ver como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Abençoado. Mas eu passo por situações, eu passo por problemas, pastor. O senhor não sabe as contas que eu tenho que pagar, pastor. Olha, eu estou... Irmãos, não importa como você esteja, importa quem você é. E quem você é sempre vai determinar o lugar onde você deve estar. Então diz, olha só, nos abençoou com todas as bênçãos nos domínios celestiais. Agora, veja o 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos... Alô, eu sei que tem mais gente, preste atenção. Alô, nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos escolheu para sermos santos. Então pastor, então pastor, os que foram predestinados para ser santo, beleza. E os que não foram predestinados para ser santo, dançaram. Não, veja a palavrinha, bota lá o versículo de novo, por favor. Veja a palavrinha, sabe qual é o tema básico, o tema principal desse versículo? É essa palavrinha, em Cristo. Você escolhe estar em Cristo. Então, enquanto você está em Cristo, Deus te escolheu. Aqueles que escolhem estar em Cristo, Deus reservou, predestinou para você ser santo e sem culpa diante dele. Em Cristo. Em Cristo. Estão entendendo, gente? Mas é necessário assumir isso. Por quê? Porque essa verdade que Deus nos predestinou, que Deus nos santificou, a presença do Espírito está dentro de nós, é uma verdade posicional. Mas você precisa vivenciar essa verdade na sua vida. Porque senão o pecado vai manchar essa coisa tão linda e maravilhosa que é a obra de Deus em você. Está todo mundo entendendo isso? A moça me disse: pastor, mas olha, a gente estava falando sobre questão de roupa. E ela disse: pastor, mas olha, roupa não define caráter. Eu disse: concordo. É o caráter que define a roupa. Uma moça de caráter vai se vestir de forma decente. De caráter. Quer dizer, pastor, que se uma pessoa sem caráter vai se vestir, eu digo, indecentemente, porque ela se expõe àquilo que deveria estar escondido e guardado para quem ela ama. Santo. Eu pedi para levantar a mão, todo mundo levantou. Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, e atrás de você, na frente de você, ou a quem mais seja, e diga: ei, você é santo. Isso. Você é santo. Estão entendendo até aqui, gente? Você é santo. 2 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, nova versão transformadora ainda.
No versículo 15, ele vem falando sobre jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Ele vem falando sobre jugo desigual, tá? E aqui no 15, versículo 15, diz assim: que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém, olha só agora, como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Ou seja, não deve haver harmonia entre pessoas santas e pessoas não santas. Amizade, tudo bem. Relacionamento, tudo bem. Conversa, tudo bem. Mas harmonia nunca. A grande verdade, querido, preste bem atenção nisso, que eu observo pela palavra de Deus. O que eu observo pela palavra de Deus é que os seus irmãos em Cristo devem ser os prediletos seus, suas preferências. Sabe o que aconteceu uma certa vez que Jesus estava pregando? Jesus estava pregando, aí chegou uma mensagem no Telegram dele. Pastor, e tinha Telegram, na nova versão de Johnson Dawson tem. Né? E Jesus não ia usar aquele aplicativo lá inferior, lá do submundo chamado WhatsApp. Então tem que ser Telegram. Então, olha só, preste atenção. Chega lá tua mãe e teus irmãos estão aí fora, quer falar contigo. Jesus não parou de pregar. Ele só disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Como? Está ali fora. Não. Apontou dos discípulos e disse: eles são a minha família. Eles são a minha família. Eles são minha mãe e meus irmãos. Porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Olha só quem Jesus escolhia. Pastor, mas os irmãos que eu tenho, pastor, misericórdia. Meu Deus do céu, são pior do que a igreja de Corinto. Meu Jesus, mas são seus irmãos e vai para o mesmo céu que você. E até agora eu nunca vi pessoas rejeitar a família por causa do caráter deles. Aí rejeita a igreja? Alô? Com silêncio, com silêncio. Versículo 16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos, todo mundo repete comigo, somos. De novo, somos. Isso. Pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está falando de quê? Santificação. Lá na antiga aliança, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, não era como muita gente acha, né? Que era uma espécie de, ele era uma figura dos templos que nós temos hoje, dos nossos templos que temos hoje. De fato, eu já ouvi ministrações desse jeito. O púlpito é o santo dos santos. Aqui é o santo lugar. E o átrio fica ali fora. Que esqueci de dizer, e a rua é o quê? Não, nada disso. Outros disseram que era no louvor. No louvor que o pessoal está, né, cantando e dançando, seria o átrio. Então depois, quando diminuía um pouco mais a velocidade, o santo lugar. Aí quando finalmente o pessoal estava adorando, era o santo santo. Bom, irmãos, isso não existe. Não vejo isso na Bíblia. Não vejo isso na Bíblia. A grande verdade é que quando Jesus disse está consumado, aquela cortina que era algo em torno de 6 metros de altura, 12 metros de largura, 10 centímetros de grossura, rasgou-se de alto a baixo, e o Espírito Santo sai de lá, do Santo dos Santos, de malicuia, para morar dentro de você. Hoje você é o Santo dos Santos. Hoje o Santo dos Santos está aí dentro de você. É aí que você oferece o louvor e a honra ao Senhor. É aí que você oferece o sacrifício de louvor. Aquilo que sai dos seus lábios é de dentro de você. E é aí onde Deus se revela. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai conversar. Papai, eu preciso conversar contigo. Sim, meu filho, vamos conversar. Aonde é que você acha que ele vai falar? Dentro de você, porque ele mora aí dentro. Amém, queridos? Então, ele diz claramente, olha, é você que é o santo. Mas voltando, lá todas as coisas eram santas. Tudo era santo. O garfo, a faca, a colher, que tinha garfo, faca, colher. O garfo, a faca, a colher, as cadeiras, tamborete, mesa,
Tudo que tinha lá era considerado santo. Por isso se ungia as coisas. Era só comprar alguma coisa, ter alguma coisa que já tinha que ungir. Passava o óleo para ungir, que era separado para o Senhor. E aí o que acontecia? Não podia você chegar e dizer: ei pastor, vamos lá na casa da Lorena, pegar os talheres da igreja e comer churrasco na casa da Lorena. Certo? Não podia. Não porque a Lorena não permitisse, é porque não podia pegar do templo. Estou entendendo isso, gente? Tinha que cada um se virar, mas do templo não, porque do templo era só para o Senhor. Mas quando Jesus morreu e o Espírito de Deus foi morar dentro de você, a presença dele é que te santifica. Então hoje nós não ungimos as coisas, nós ungimos pessoas, porque não são as coisas que são santas, é você. Estou entendendo isso, gente? Alguns anos atrás, um irmão da nossa igreja comprou um carro zero. Hoje foi comprando o carro zero, tirando a concessionária, bora para casa do pastor João para ele ungir o carro. Vai ungir aqui o carro todo. A Bíblia diz que a esposa, a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola destrói. Não é verdade? Ele não tinha um conhecimento maior, era crente, mas ele não tinha um conhecimento maior, mas ela tinha, do que representa a nova aliança. Então, quando ele disse isso, ela disse: não é mais assim não, isso era antigamente. Antigamente se ungia outras coisas, agora não é mais não. Agora não não é o carro que é ungido, agora é o ungido que dirige o carro. Perfeito. Hoje o santo é você. Vou dizer de novo, hoje o santo é você. Então tudo aquilo que se refere a você é santo. Seus pensamentos são santos, suas palavras devem ser santas, seu comportamento é santo, sua atitude é santa. Tudo aquilo que se refere a você é santo. E o Espírito Santo não se afasta de você só porque você eu ando fazendo as coisas. Não. A presença dele te santifica. Não é aquilo que você faz que te santifica, é a presença do Espírito que te santifica. Eu vou repetir de novo: não é o que você faz que te santifica, é a presença do Espírito que te santifica. Assim como no tabernáculo era a presença de Deus que os santificava. Amém, queridos? Agora, vamos lá para Hebreus capítulo 12, versículo 22. 12:22, numa versão transformadora. Vocês, porém, está falando de você. Você pode dizer a pessoa que está do seu lado: está falando de você agora, aí ó. Isso. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu e agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado, versículo 25. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno, está falando de Israel, que se recusaram a ouvir Moisés, certamente não escaparemos, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Está falando da palavra. Lembra o que Jesus disse? Aquele que me ama, aceita as minhas palavras e obedece. Aqui ele está falando de pessoas que não aceitam, rejeitam. Ah, pastor, mas eu não, pastor, eu sou crente. Eu nasci de novo, é lógico que eu não vou rejeitar. Toda vez que tem uma palavra que a sua alma não gosta, que a sua carne não gosta, e você simplesmente bloqueia-se, você não está aceitando.
Ele diz: olha, certamente não escaparemos se a gente rejeita. A verdade, meu irmão, é que você não pode escolher porções da... Escuta, presta atenção nisso. Você não pode ficar escolhendo porções da palavra que a sua carne gosta. Você tem que receber toda ela. Porque a palavra é alimento. Tudo bem que às vezes o alimento não é tão agradável ao paladar humano. Ou melhor, ao paladar da carnal. Mas com certeza ela é necessária para o nosso crescimento. Nunca rejeite uma palavra que vier, ainda que você não goste, desde que seja a palavra de Deus e não o pensamento, seja lá de quem for. Continua. Quando Deus falou naquela ocasião, está falando lá do Monte Sinai, está falando justamente de Israel, povo de Deus. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Está falando depois do milênio. Agora veja só uma coisa, versículo 28. Uma vez que recebemos um reino inabalável. Quem recebeu esse reino inabalável? Quem recebeu? Não, levanta a mão assim, ó. Isso. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é amor, realmente, mas Ele também é fogo consumidor. Ou seja, Deus, Ele não aceita menos do que todo lugar que existir na sua vida. Ele não deve ocupar apenas o primeiro lugar no seu coração. Ele tem que ocupar o seu coração todo. Todo. Mas pastor, e minha mulher? E meu marido? E os meus filhos? Estão nele. Você os ama porque o amor de Deus já é derramado no seu coração. Está todo mundo entendendo isso, gente? Jesus disse: olha, vai ter aquela pessoa que vai chegar lá e vai dizer: olha, Senhor, no teu nome a gente expulsou demônio, a gente curou enfermos, a gente pregou, né? A gente pôs as mãos, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Mas eu vou dizer: não vos conheço, apartai de mim todos aqueles que praticai a iniquidade. E ele não estava falando para pessoas lá de fora, não, eram os de dentro. Não eram os de fora, eram os de dentro. Porque os de fora não chegam nem perto, não vai se apartar de quê? Está falando dos de dentro. Que tipo de vida devemos viver quando temos a própria vida abundante de Deus em nós? Que tipo de vida? Não, vou fazer o que Deus quer. Voltando lá para Hebreus, capítulo 2, como dizia lá na faculdade, só para não finalizar, né? Só para não terminar, capítulo 2 de Hebreus. Revista atualizada. Revista atualizada, capítulo 2 de Hebreus, no versículo 1. Amém? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A propósito, essa epístola não foi escrita para não crentes. Essa epístola, como as demais, foi escrita para crente. Observe que ele diz: nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Aquilo que você ouviu, a verdade que você ouviu, se apegar, é isso que ele está dizendo. Para quê? Para que você jamais se desvie dessas verdades. Continua: se pois se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aí vem a pergunta que o meu pai dizia, nem Deus responde essa pergunta. Versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha para mim. Eu vou dizer uma coisa aqui.
A salvação, ela é fácil de ser obtida e difícil de ser perdida. É fácil ser obtida, basta crer com o coração e confessar Jesus como Senhor. Você é salvo. Não é isso que a Bíblia diz? Por que é desse jeito? Porque Jesus pagou todo o preço, meu irmão. Ele pagou tudo que você precisa é só receber, mais nada. Só, simples. E difícil de ser perdida. Não é porque a pessoa faz uma coisa errada aqui e ali, que já está fora do céu, que já perde a salvação. Porque se fosse assim, não tinha ninguém aqui. Ou será que é eu que erro de vez em quando? Só eu? Claro que não, todos nós falhamos, todos nós erramos. A questão não é essa. A questão é viver uma vida, ou ter atitudes, ou ter comportamento, ou ou fazer certas coisas, vez tras vez, sem nunca se arrepender. É isso que está errado. Em algum instante você vai perder a salvação, sim. Observe, como é que nós vamos escapar? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciar, deixar de lado, não considerar, não ser mais importante, não ligar mais para isso, é negligenciar. Deus não quer isso. Pelo contrário, você tem que aplicar diligência. Paulo escrevendo, ele disse claramente que precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Sem santificação, primeiro versículo que a gente leu, sem santificação, ninguém verá o Senhor, sem uma vida de santidade. Voltando a falar o que eu falei no início, estamos terminando, voltando a falar isso, Jesus começa as suas mensagens como? Arrependei-vos. Pedro, quando ele pregou aquela mensagem poderosa, logo depois que ele receber o batismo do Espírito Santo, ele prega aquela mensagem tremenda, poderosíssima. E aí quando as pessoas perguntam, o que é que a gente faz agora? A primeira palavra é, se arrependa. Em que momento a gente esqueceu essa palavra? Sabe, irmãos, durante anos, a igreja viveu uma certa vida muito legalista. Tinha mais não pode do que pode dentro da igreja. Às vezes a intenção dos líderes das igrejas era que as pessoas não perdessem a salvação. E aí eles colocavam, olha, não pode isso não, ô irmão, não pode isso, não pode aquilo. E às vezes exagerava, trazia coisa até que não estava nem na Bíblia, era um verdadeiro farisaísmo, levando muito para esse ponto. Aí a verdade chegou, e aí se mostrou aquilo que realmente está na palavra de Deus. E mostrou que, na verdade, o cristianismo, como eu falei no início, não é um conjunto de regras. É um relacionamento com Deus. Ou seja, você faz porque você ama Deus, e não porque o pastor disse, ou porque o fulano disse, ou porque sei lá quem for disse. Tanto faz. Aí o que aconteceu? Estava nesse extremo, né? Aí houve outro erro, correr para o outro extremo. Pode tudo. Estamos na graça, então pode tudo, irmão. Pode fazer acontecer. Não tem problema não, Deus entende. E aí foi daí que começou a turma do não julgueis. A Bíblia toda deles é baseada nessa única parte, não julgueis. Não esquece o restante da Bíblia. Quando na verdade a Bíblia manda você julgar as obras das trevas. Manda você julgar. Não as pessoas, claro, mas as obras sim. E um dia a igreja vai julgar os anjos. A igreja. Isso, você vai julgar os anjos. Então muitas vezes se tira versículo que o texto não pode tudo. Não, manda ver. Aí daí começou a haver certas expressões do tipo que, olha, se te faz feliz, que mal existe? Meu Deus, essas palavras estão mas tão de acordo com a personalidade do diabo. Se te faz feliz, que mal há? O importante é te fazer feliz. Agora imagina dizer isso para um psicopata. Pensa aí, se te faz feliz, pronto. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Foi o outro extremo. Só que a gente não tem que andar nos extremos, é no centro.
Procure amar a Deus. Vou dizer de novo, procure amar a Deus. E quando você faz algo para o Senhor, e quando você trabalha para o Senhor, que não seja por causa de regras, mas principalmente porque você ama ao Senhor. Por amor a Deus, porque você ama a Deus, é isso o principal. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quando você se envolve numa igreja local, quando você trabalha numa igreja local, você não faz por causa para o pastor, nunca deve fazer por causa que ajudar o bichinho, tadinho, o pastor está sozinho, vamos lá ajudar ele. Faz isso não, até porque a igreja nem é do pastor mesmo, é dele. Quando você se envolve numa igreja local, faça porque você ama o dono da igreja, o Senhor da igreja. Seja responsável naquilo que você está fazendo, porque você ama o Senhor. Vocês estão entendendo isso, gente? Porque você tem que dar o seu melhor para Deus. A Bíblia diz, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí a gente pergunta, quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? O quê? A quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Eu orei. Certo, mas a quantas pessoas você falou de Jesus? A Bíblia não manda você só orar. A Bíblia manda você orar e pregar o Evangelho. E começa pregando o Evangelho com a sua vida. Mas a Bíblia não diz isso. A questão é o quanto você ama a Deus. Preste bem atenção nisso. O quanto você ama a Deus. Muitas vezes estamos buscando a Deus, mesmo depois de salvos. Antes de ser salvo é normal, mas depois de salvos, muitas vezes estamos buscando a Deus por causa do que Ele pode fazer pela gente. Aí um monte de filho interesseiro, quando na verdade Deus já nos deu tudo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, sabe aquilo que tu busca do Senhor? Ele já te deu, Ele já te abençoou. O que Ele quer agora é intimidade, ligação, conexão. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse nesta noite. E sim, a palavra é para você. Amém. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, como é bom te servir, Senhor. Obrigado pela tua vida em nós, pelo teu cuidado em nós, pela tua alegria em nós e pelo teu Espírito que em nós habita. Graças te damos, Senhor, porque você nos santifica pela tua palavra. Sim, a presença do teu Espírito nos santifica. Graças, Senhor, porque nós somos santos, porque você é santo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, você que assistiu essa palavra poderosa, acabou de ouvir grandes instruções. Eu quero que você saiba, nós somos muito gratos por você ter participado desse momento conosco. Mas ainda não acabou. Você sabia que Deus tem um presente para você? Deus tem um presente. Qual seria? Um novo nascimento, uma nova fase, uma nova vida. Através do quê? Da sua confissão, da sua entrega a Deus, a sua vida, da sua participação da vida dele. Como você vai fazer isso? Como isso pode acontecer? Quando você, assim diz lá no livro de Romanos, quando você crê com seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida, tudo se fará novo e você receberá salvação eterna. Olha só que presente maravilhoso! Eu acredito que você não vai perder essa oportunidade. Com isso, eu quero que você repita comigo essa oração. Vamos lá? Deus, eu reconheço que Jesus é o teu Filho enviado e Ele morreu por mim naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso, eu o confesso, eu reconheço Ele como meu Senhor, o meu Salvador. E hoje, a partir deste momento, eu recebo a tua vida, a vida Zoe em mim. E tudo se faz novo. Hoje, o meu nome é escrito no livro da vida. Assim eu creio e oro em nome de Jesus. Você que fez essa oração,
eu quero que você clique nesse link aqui embaixo e lá você vai preencher um formulário para que a gente possa entrar em contato com você, para te conhecer melhor. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra.